Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sou Olavo Centeno e por aqui a gente fala aí sobre o universo de pós-venda de concessionárias, peças, serviços e acessórios. E hoje a gente vai bater um papo rápido aqui, trazer algumas dicas como contornar as objeções dos nossos clientes no pós-venda, que não são poucas, não é verdade? Objeções é o que mais tem aí no pós-venda de qualquer concessionária. Mas tem sim uma maneira de contornar essas objeções. Primeira dica que eu quero dar é entender o seguinte, pessoal: uma objeção não é algo que o cliente tem contra você. Não é assim uma rejeição. Esse é o ponto principal. Quando o cliente tem uma objeção em relação àquilo que nós estamos falando, ele não está te rejeitando. E isso é muito importante, porque na nossa cabecinha aqui, quando nós somos rejeitados por alguém, a maneira como nós nos comportamos é completamente destoante daquilo que nós queremos no atendimento de qualquer concessionária. Ser rejeitado é frustrante, ser rejeitado é avassalador para muitas. Ser rejeitado é uma ofensa e a gente entra num modo, digamos assim, vira uma teclinha lá, um módulo de emergência, né? Ou até mesmo um módulo de ataque. E não é isso que a gente quer, não queremos atacar o cliente. Não podemos, inclusive. O que nós temos que fazer é entender esse cliente que está aqui do outro lado, ele tem dúvidas, são obstáculos que existem entre o sim dele e para aquilo que você está falando, tem esses obstáculos, objeções, dúvidas. Nós só precisamos tirá-las do campo. Então, é muito importante esse primeiro ponto. O cliente não está nos rejeitando, simplesmente está dizendo: olha, tenho dúvidas aqui, preciso que você sane todas elas. Só que o cliente não fala assim tão claramente. Né? Ele não chega e diz: ó, rapaz, eu estou cheio de dúvidas aqui, deixa eu ter uma lista de dúvidas. Ele vai jogando isso com as objeções. Tá caro, não tenho tempo, será que é necessário mesmo? Vou conversar com alguém, vou conversar com um profissional, amigo meu que também é mecânico. Tem muitas coisas que eles vão colocando ali, que são objeções, mas que elas, na verdade, estão escondendo aqui as dúvidas que o cliente tem. Então, compreenda isso. Outro ponto é entenda a origem da objeção. Pessoal, olha só, não tem jeito. Você que está me escutando aí, eu sei, você é um cara honesto, um profissional honesto, você é uma pessoa maravilhosa. Sei tudo isso. Só que o cliente já foi atendido por muita gente sem vergonha. Ele já passou por muitas coisas ruins na vida dele. E muitas dessas foi inclusive com manutenção de trator, caminhão, motocicleta, automóvel, foi com serviços no veículo dele. E sabe que às vezes foi até na nossa própria casa. E às vezes foi por nós mesmos. Então, sim, o cliente tem suas crenças, tem um histórico com ele. E cada histórico desse pelo qual ele vivenciou, ele passou, que eu chamo de histórico próprio, isso ele sempre, em todo novo atendimento, principalmente todo primeiro atendimento com alguém que ele não conhece ainda, essas crenças serão colocadas todas na frente como obstáculos, como objeções. Só que essas crenças não são só essas que ele tem. Se fosse só essas, estava fácil o jogo. Tem as crenças que não são dele, mas que ele carrega junto. Todas e quaisquer review, avaliações deixadas nas redes sociais sobre pós-venda de concessionária que ele tenha lido, ele a partir de agora tem essa crença como sendo dele também. Toda e qualquer informação vinda de um amigo, de um parente, também passou a ser crença dele. E sabe o que é mais louco? Às vezes, todas essas informações nem são da concessionária que você está levando. Você atua, que ele está levando e que você atua. Só que ele vem com essas cargas todas. Então você tem que compreender da onde está vindo essas objeções. Esse é um ponto bastante importante. Outro ponto importantíssimo para a gente poder contornar as objeções, tirá-las da frente, inclusive, é nunca, jamais argumentar assim que o cliente apresenta uma objeção. Essa é a maneira mais rápida
de entrar em conflito com o cliente. Porque ele te apresenta algo como objeção e ele não quer saber a tua opinião. A verdade é essa. Ele não quer que você vá lá e convença que ele está errado. Você gostaria de alguém tentando convencer que você está errado o tempo todo? Você vai se afastando, se fechando para a informação e a relação não vai acontecer nunca. Não vai conseguir o sim do cliente jamais. Então, o que nós precisamos é usar uma outra tática, a tática da pergunta. Toda objeção que o cliente apresentar, você pergunta. A gente está, cara, tá muito caro isso aí. Serviço que vocês estão me ofertando, esse orçamento aí, tá muito caro. É um absurdo. Então você vai perguntar e não sair falando aquele monte de coisa que a gente tem, sabe, tá até na parede tudo que é concessionária. Ah, porque a gente fica no melhor bairro da cidade, porque o nosso profissional é treinado na fábrica, porque a nossa ferramenta é especial, porque a peça é a mesma que monta lá na linha de montagem do veículo, porque nós damos garantia. Aí, pum, afastou o cliente. O que nós temos que fazer é perguntar. Tem N perguntas que você pode fazer, mas no caso essa, de um orçamento, está muito caro. Isso é perguntar. Qual era o valor que o senhor tinha em mente de uma revisão de tantos mil quilômetros que precisa substituir essas peças no seu veículo? Que valor que o senhor tinha em mente? Ele vai falar alguma coisa. E ele pode até ser cheio de graça. Falar um valor zero ou pouco. Mas aí fica fácil de lidar. Quando ele é fanfarrão, fica fácil de lidar. Mas ele vai trazer alguma informação. Ou o senhor está considerando caro por conta do orçamento que ele passei. O senhor tem um outro orçamento em mãos? O senhor já tem um outro orçamento, um segundo, um terceiro orçamento em mãos? Vai perguntar para ele. Porque sim, às vezes ele tem isso. Às vezes ele não tem um orçamento, mas ele tem uma percepção. Ele veio, sei lá, trocar óleo e filtro aí na tua concessionária e viu que no supermercado passou numa prateleira lá, olha, óleo para motores, R$ 12 o litro. Filtro de óleo para o veículo, que é o carro dele, R$ 23. Chega aí na tua concessionária, é R$ 400 para trocar óleo e filtro. Ele, na cabeça do cliente, tem alguma coisa muito estranha aqui. Ele faz uma conta, pô, 50 pila de óleo que ia gastar lá, mais 30 pila de R$ 30 de filtro. Tá, pô, pera aí um pouquinho aqui, é muito caro, tá muito caro isso aqui. Então, quando você pergunta, ele vai te dizer, pô, eu passei no supermercado e vi o óleo lá, tá R$ 12, por que aqui é R$ 65? E isso é tudo que nós queremos. Porque a gente agora tem na mão qual é a marca do óleo que o senhor viu lá. E, e aí você vai mostrar o quanto profissional você é. Você vai conseguir mostrar para o cliente, porque a gente sabe, pessoal, pode ter diferença de valores daquilo que nós ofertamos na concessionária para o que é encontrado lá fora? Pode, pode ter. Pode ser que você tenha uma peça original aqui, uma peça na tua concessionária, e tem alguém vendendo essa mesma peça lá fora um pouco mais barato, mas não é tão mais barato assim. Não é, a gente sabe, porque ninguém faz mágica. Agora, ele pode ter, sim, você pode ter um rolamento de roda aqui, o cara tem um rolamento de roda lá para vender, só que o teu rolamento de roda é o que é aplicado na fábrica, projetado para o veículo, e aquele lá é um rolamento de roda do mercado paralelo. E não tem problema nenhum, nós não vamos falar mal daquele rolamento, nós só vamos mostrar para o cliente, olha, nós estamos falando de duas peças completamente diferentes. Laranja e banana, melancia e mamão. E aí, quando a gente compara as duas, não dá para botar o mesmo preço, porque eles não têm o mesmo valor para o que ele vai fazer no veículo. E isso é um ponto importante, por isso que a gente não tem que argumentar, tem que perguntar. Quanto mais nós perguntamos, e aí o cliente vai dando as respostas, mais consciente ele vai ficando de que ele está fazendo uma bobagem. Que ele está comparando o alho com o bugalho. Então, pergunte. Outro ponto importante é que nós temos que ter alternativas. Alternativas. Pô, eu estou sem tempo. Eu estou sem tempo porque às vezes a gente fala assim, olha, se eu deixo o seu veículo aqui, eu consigo lhe entregar, só provando o orçamento, eu consigo lhe entregar daqui 2 dias, no final do segundo dia, lá às 17 horas. Não, não dá, eu não tenho tempo, eu não consigo, né, eu preciso do veículo. São objeções tranquilas.
E aí a gente vai pelo caminho muitas vezes equivocado, que é assustar o cliente. Mas se não fizer agora, você corre o risco de ficar na rua. O cliente não vai ver isso como uma coisa bacana, como uma preocupação legítima nossa. Ele vai ver assim, cara, esse cara está tentando me assustar. E aí ele se afasta de vez. Quando a gente deveria era perguntar. Perguntar deixa eu lhe falar, se eu lhe entregar o veículo, em, em vez das 17, conseguir organizar aqui para lhe entregar às 13 horas do mesmo dia, fica melhor para o senhor? Eu posso fazer o serviço? Você já deu uma opção para ele. Pode ser que ele ainda diga, cara, eu não tenho esse tempo. Qual é o tempo que o senhor tem para que eu possa fazer esse serviço tão importante no seu veículo? E ele vai dizer alguma coisa. E o prazo que ele te der é tudo o que você precisa. Porque agora você tem na mão o prazo. E você não é um profissional que começou ontem. Você sabe que dentro daquele prazo o que você consegue fazer, tanto manobrando técnicos para juntos fazer tudo dentro daquele prazo, ou até mesmo falar para o cliente, então vamos fazer o seguinte, dentro desse prazo eu consigo fazer isso, isso, isso que é o mais urgente e necessário agora. Vamos fazer no seu veículo e aí deixamos para um outro momento. Agora você está sim dando alternativas. Objeções tem todo santo dia na nossa casa. Argumentar direto para cada objeção só vai afastar o cliente do sim que você tanto espera. Dá uma olhadinha de novo nesse nosso bate-papo. Pega essas dicas, dá uma treinada aí. Eu tenho certeza que os resultados vão mudar o teu pós-venda. Sucesso e até um próximo bate-papo.